1 Timóteo 5, versículo 11, 12 e 13. O apóstolo Paulo está dando um conselho para Timóteo sobre as viúvas. E aí ele fala das viúvas mais jovens, que ficam viúvas muito jovens. Olha o que ele diz: não admitas as viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo, elas querem casar-se, tendo já a sua condenação por haverem aniquilado a primeira fé. E além disso, aprendem também a andar ociosas de casa em casa, e não só ociosas, mas também paroleiras e curiosas, falando o que não convém. Essa palavra paroleira é um sinônimo de fofoqueira, pessoas que ficam alimentando, levando, trazendo boatos, ou conversas sobre a vida dos outros. Mas o que eu quero chamar a tua atenção aqui? Fofoqueiro, todo mundo já sabe, é uma pessoa que leva uma fofoca adiante. Por que eu trouxe esse tema para cá, para essa série? Porque eu acredito que se nós convivermos com uma pessoa fofoqueira, ela pode nos adoecer, tanto psicologicamente, tanto espiritualmente, como fisicamente. Semana passada eu falei para vocês que o inconveniente, ele provoca a nossa ira, ele nos deixa num estado fisiológico de irritabilidade. Qual é o sintoma que uma pessoa fofoqueira pode trazer para nós? Principalmente, a falta de concentração. É uma coisa que acontece realmente no nosso cérebro. Quando você está próximo de uma pessoa fofoqueira, ela vai puxar o teu foco, ela vai tirar a tua capacidade de concentração. Você vai ficar tão envolvido nas histórias ou na história que aquela pessoa vem te contando, que na hora que você nem está com ela, você nem está conversando com ela, mas na hora que você vai trabalhar, vai produzir, que você tem uma lista de tarefas, alguma coisa para fazer, você não consegue ser produtivo, porque a tua mente agora está dividida entre essa fofoca, entre o próximo capítulo dessa fofoca, entre a outra coisa que vai acontecer e as coisas que realmente você tem que fazer, que é a sua vida. Então nós devemos principalmente tomar cuidado com as pessoas fofoqueiras, porque elas vão se aproximar de nós, ou até mesmo o inimigo vai aproximar de nós alguma pessoa fofoqueira para tirar o nosso foco. Quando o inimigo quiser te desconcentrar, ele vai colocar uma pessoa fofoqueira perto de ti, ele vai trazer uma fofoca nova para roubar o teu foco. E aí o que acontece? O apóstolo Paulo, ele fala sobre essas mulheres, que elas ficam viúvas muito jovens, depois elas se tornam levianas querendo casar de novo, se tornam ociosas andando de casa em casa, e se tornam paroleiras ou fofoqueiras, falando aquilo que não convém, paroleiras e curiosas, Então eu vejo aqui que o apóstolo Paulo, ele revela um caminho de como uma pessoa se torna fofoqueira. E aí eu quero te dizer o seguinte: a fofoca é uma doença contagiosa. Da feita que você ouve uma fofoca, se você não se cuidar, em um segundo você já se torna participante da fofoca. Você já acrescenta alguma coisa a mais, você já emite o teu parecer, você já diz o que você acha, você já sabia alguma coisa também sobre aquela pessoa, e você já acrescenta um dado novo àquela fofoca, Então a fofoca, ela é como o vírus do corona, ela é contagiosa. Basta que você ouça, basta que você esteja naquela roda, naquela mesa, naquele momento, e você já foi de alguma forma infectado, você já teve algum tipo de contato com aquela fofoca. E aí o que o fofoqueiro vai querer? Que você se torne um fofoqueiro também. Aí além de ser contagiado, preste atenção, você vai se tornar também contagiosa, porque aí a tua língua vai começar a coçar para você levar aquela fofoca já para outra pessoa. Então o fofoqueiro, ele não quer só
um ouvinte, ele quer um participante, ele quer alguém que participe daquela fofoca. E aí ele vai te colocar no mesmo caminho que ele. Volta para mim, Mateus, lá no versículo 11. Olha o caminho que o apóstolo Paulo fala sobre essas mulheres. Não admita as viúvas mais novas, porque quando elas se tornam levianas. O que é uma pessoa leviana? É uma pessoa que não leva nada a sério. Tudo para ela está no sentido leviano, ela tem descaso, ela tem desleixo. E essas mulheres especificamente, que era aqui na cidade de Éfeso, onde Timóteo era pastor, nessa cidade, para você entender, tinha uma deusa, uma escultura enorme lá, que era a deusa Diana. Era uma cidade portuária, vários marinheiros atracavam ali toda noite, e essa deusa, ela era idolatrada lá, e todas as mulheres da cidade se inspiravam nessa deusa, para serem sensuais, faziam todo tipo de relação com os marinheiros que atracavam ali. Então já era uma cidade conhecida como um símbolo sexual da parte das mulheres, por causa dessa deusa que era a deusa Diana. Então quando Timóteo abriu essa igreja lá em Éfeso, o apóstolo Paulo teve que orientar ele, porque ele era um jovem pastor, ele estava recém começando, era a primeira igreja que ele estava pastoreando, e aí o apóstolo Paulo falou para ele, olha, cuidado com as viúvas mais novas, porque depois de um tempo de viúva, depois que ela chorar a morte do marido, elas vão começar a se tornar levianas. Elas vão todo dia lá na feira, vão olhar o porto, vão olhar os marinheiros, vão olhar a deusa Diana, vão olhar as outras mulheres que não têm compromisso com Deus, que sai com um, sai com o outro, que estão sempre lá na beira do rio, na beira da feira, fofocando, fazendo isso, fazendo aquilo, que não servem ao Deus dos hebreus, ao Deus vivo, que não estão sob o domínio da graça, que vivem sob o domínio do pecado, e elas vão começar a querer fazer as mesmas coisas que essas mulheres fazem, e depois elas vão querer entrar na igreja, querendo receber auxílio da igreja. E aí o apóstolo Paulo avisa, não admita essas viúvas mais novas, porque elas vão se tornar levianas. Presta atenção no que eu vou te falar agora. Não existe nenhum fofoqueiro no mundo que não seja leviano. O fofoqueiro é uma pessoa leviana, uma pessoa que não tem escrúpulos, uma pessoa que não tem senso de moralidade. O fofoqueiro, presta atenção, ele fala sobre qualquer assunto, ele fala sobre qualquer área da vida, dinheiro, sexualidade, casamento, palavrão, ele fala qualquer coisa, ele é leviano, ele não leva a vida dele com Deus a sério, ele não leva o compromisso de viver a santidade, de viver puro a sério. Ele vem na igreja, mas depois lá fora ele faz tudo, ele fala tudo, ele conversa sobre tudo, ele bisbilhotelha tudo. Ele é uma pessoa leviana. E aí o que acontece? Quando nós começamos a caminhar com uma pessoa fofoqueira, quando nós achamos que aquela fofoca inofensiva não nos atrapalha, não vai interferir em nada no nosso crescimento espiritual, a gente vai ver que a gente vai começar a falar sobre as coisas que aquela pessoa fala, a gente vai perder o pudor, vai perder o escrúpulo, e vai começar a falar sobre qualquer coisa que aquela pessoa também fale, e aí quando a gente vê, a gente está ficando leviano igual aquela pessoa, e isso pode ser com pessoas que não são cristãs, que aí mesmo elas não têm compromisso nenhum de seguir a Bíblia, de seguir a Jesus, elas não vivem com o Espírito Santo, então elas nem se preocupam se estão pecando ou se não estão pecando, por exemplo no teu trabalho, na tua vizinhança, na tua família, e às vezes até crentes, que são crentes levianos, estão na igreja, são crentes de outra denominação, de outra igreja, mas trabalha contigo, mora na tua rua, e são levianos no sentido de tocar em qualquer assunto. E a fofoca, quanto mais capciosa, melhor a fofoca, né? Quanto mais secreta, melhor a fofoca. Quanto mais íntima, melhor a fofoca. Quanto mais ela estiver expondo alguém, melhor, mais quente, né? Fica essa fofoca, mais importante ela fica. Então, o fofoqueiro, como ele é leviano, ele vai ficar bicorando aspectos da vida íntima, da vida pessoal de outras pessoas, e ele vai trazer isso para ti, um monte de informações que você nem precisa ter,
E aí isso começa a mudar o teu modo de ver as outras pessoas. Ah, tu sabe que o fulano fez isso, o marido da fulana, a esposa, o casal lá não sei aonde. Aí você começa a ficar leviano, você começa a ver todo mundo também desconfiando, igual aquele fofoqueiro que está do teu lado. Cuidado. E aí começa a separação do teu foco. Tu tem o teu trabalho, tem a tua vida, tem a tua família, tem o ministério, tem a tua vida de oração, a tua vida de leitura bíblica, mas você vai ficar tão envolvido que você vai virar um caçador de fofoca. Você vai começar a procurar a fofoca. Você vai começar a investigar a fofoca. Cuidado. Depois, olha o que o apóstolo Paulo fala: levianas é que essas mulheres começariam a ir lá para os cultos da deusa Diana, se envolver com os marinheiros, elas iam perder o pudor, elas iam tirar as vestes de luto da viúva, que era costume na época a viúva usar roupa preta, ficar em casa, andar com a congregação, e elas iam à noite escondidas para esses rituais da deusa Diana, e se envolver sexualmente com os marinheiros. Aí o que vai acontecer depois de ficarem levianas? Além disso, elas aprendem a andar ociosas de casa em casa. A pessoa, para ela ser fofoqueira, ela tem que ter tempo. A pessoa, quanto menos coisa ela tem para fazer, mais chance de ela se envolver numa fofoca. A pessoa ociosa, o ócio, é a pessoa que não tem o que fazer. É a pessoa que não está ocupada, não tem planejamento de vida, não tem trabalho, não tem estudo, não tem curso, não está fritando uma coxinha para vender, não está dando banho no cachorro, não está lavando o carro, ela não tem nada para fazer. Já tem um ditado popular que diz: mente vazia é oficina do diabo. O fofoqueiro é uma pessoa ociosa. Aí depois de te tornar leviano, o que ele vai querer? Que você pare também de fazer as tuas coisas, para ficar batendo papo na beira do muro, para ficar batendo papo pela janela. Irmãos, preste atenção, o fofoqueiro é uma pessoa desocupada, ele não produz, ele não tem meta, ele não tem objetivo, ele é preguiçoso, ele acorda meio-dia, ele dorme 2 horas, ele joga todo tipo de jogo que tem no celular, ele assiste a novela da tarde, das 6 horas, das 7 horas, das 9 horas, das 11 horas, ele assiste série no Netflix, ele dorme todo dia depois do almoço, e aí a hora que ele bem quiser, a hora que ele acorda, que ele está disposto, ele vem para o teu lado, você que tem 1000 coisas para fazer, ele quer que você pare para ficar participando daquela fofoca. Alô? Até no teu trabalho, você está ali focado, trabalhando, é hora de trabalho, o fofoqueiro vai vir para o teu lado, para você parar ali de mexer na terra, de digitar, de fazer qualquer coisa, e quer bater papo, quer trocar fofoca, e aí você perde tempo. Quer ver uma coisa séria da questão do celular? O fofoqueiro, ao invés de pegar o celular, ver umas receitas, ver uns vídeos edificantes sobre empreendedorismo, sobre receitas, sobre pregações, não, ele pega o celular para ver site de notícia, para ver quem está casando com quem, qual é a atriz que casou com quem, qual é a atriz que separou de quem, ele fica vendo esse tipo de conteúdo. Por quê? Porque ele precisa ter repertório, ele quer sempre ser aquela pessoa que tem a nova fofoca. Ah, tu sabe que o Tony Ramos, eu quero saber do Tony Ramos, eu tenho minhas contas para pagar. Então essa pessoa, ela é frívola, ela tem assuntos fúteis, ela tem assuntos que não tem nada a ver com o progresso do Brasil, e ela quer que você se envolva nisso. Ela quer que você seja também essa pessoa ociosa. Meia hora que você fica batendo papo ali com essa pessoa, você podia estar vendo um vídeo edificante, uma pregação, podia estar se inscrevendo no meu canal. Quem não está inscrito, está em desobediência, hein? Presta atenção, não ande com pessoas ociosas, ou pessoas ociosas são ladrões do tempo, são ladrões do tempo. Eles querem roubar o nosso tempo, e aí depois você fica todo acelerado, todo perdido, não fez o que tinha que fazer, quando vê o dia passou, a tarde passou. Se você conhece uma pessoa ociosa, principalmente se ela costuma frequentar a tua casa, você tem que dar um corte nessa pessoa, não tem outro jeito de resolver isso.
você tem que pedir licença, assim, olha, eu tenho que lavar essa louça aqui, tenho que fazer aquilo. Se você ficar fazendo na frente dela, meio devagar, meio com o pescoço virado, lavando louça e ouvindo aquela fofoca, mano, você está dando margem, você está dando uma licença para aquela pessoa. De alguma forma você está dizendo que você se importa com aquele assunto. E aí depois, o apóstolo Paulo fala, olha, também, não só ociosas, mas também paroleiras, que é fofoqueiras, né? E curiosas, falando o que não convém. Então veja esse caminho. Primeiro a pessoa se torna leviana, depois ela se torna ociosa, depois ela se torna curiosa, e aí acaba saindo pela ponta da língua, falando o que não convém. A pessoa que já é fofoqueira, ela já fez todo esse caminho. Ela já é imoral, ela já é leviana, ela não tem compromisso com Deus, ela já está ociosa, ela é preguiçosa, ela é vadia mesmo, ela não gosta de trabalho, ela não gosta de produzir, ela não gosta de ganhar dinheiro, ela não gosta de trabalhar, e depois ela é curiosa, ela fica bicorando, ela fica pesquisando, ela fica investigando, e por último ela fala. E todo fofoqueiro, preste atenção, é contagioso, não tem como você ser apenas ouvinte de uma fofoca. Dificilmente, o inimigo, a partir do momento que você saber daquilo, ele vai te induzir, ele vai te tentar para você contar para mais alguém. E é nessa brincadeira que todo mundo vai contando para alguém que não vai contar para ninguém, e aí quando vê, todo mundo já contou para todo mundo, né? Porque eu só conto para quem é meu melhor amigo, que eu sei que não vai contar para ninguém. Aí aquele já conta para o outro, que ele acha que não vai contar para ninguém também. Aí o outro já conta para o outro que não vai contar para ninguém, quando vê, a Sacramento inteira está sabendo. Cuidado, não fique perto dessas pessoas, fique longe dessas pessoas. Como eu posso lidar, como eu posso resolver, como eu posso gerenciar o meu relacionamento com uma pessoa fofoqueira? Como? Preste atenção agora, você tem que fazer exatamente o caminho inverso dessa pessoa. Você tem que ser exatamente o oposto dessa pessoa, porque os fofoqueiros, eles andam em bando, eles andam em grupos, eles têm grupos agora até no WhatsApp, é as besties, é as forever, as melhores amigas, sei lá qual é o nome desse grupo aí diabólico, mas é um grupo só para fofocar, é um grupo só para falar da vida dos outros, ali não rola nada que edifica ninguém. O fofoqueiro nunca faz carreira solo, ele sempre anda em bando, e aí ele vai tentar te trazer para dentro disso. Qual é o jeito de você não ser, não estar, não participar? É você sendo o oposto dessas pessoas. Se eles são levianos, você não pode ser leviano. O inimigo vai começar lá no ponto inicial, ele não vai começar de cara te dando um crachá de fofoqueira. Primeiro ele vai te corromper aqui e aqui, ele vai tentar causar uma ruptura no teu relacionamento com Deus, no teu compromisso com a santidade, no teu compromisso com uma vida pura, com uma vida santa. Ele vai começar a te induzir à tentação e ao pecado, principalmente aqui. Ele vai tentar te induzir para sites, para vídeos, para seguir pessoas, para seguir influencers, para ficar atento a notícias, a fofocas, a isso e aquilo. Ele vai começar a te tornar leviano. O que é uma pessoa leviana? Preste atenção. É uma pessoa que não tem compromisso com a moral. E claro, consequentemente, não tem compromisso com Deus. Vê tudo, assiste tudo, fala sobre tudo, participa de qualquer tipo de conversa, não tem pudor, não tem moral. O inimigo vai começar a te tornar leviano. Mas é só um videozinho no TikTok, é só uma cena ali dessa série, é só um filme, isso aí não vai fazer mal, isso aí não vai me afastar de Deus, isso aí não vai. Ele vai começar esse processo primeiro, te deixando leviano, te carnalizando, tirando o teu pudor, porque aí quando alguém vir contar uma fofoca para você, você não vai mais ficar constrangido, você não vai mais ficar enrubescido, você vai participar daquela conversa naturalmente. Estão falando sobre isso, vamos falar também. Falando sobre a vida do outro, sobre o casamento do outro, sobre a sexualidade do outro, você vai falar tranquilamente sobre aquilo.
porque você já está leviano, já está leviana. Então o primeiro passo para não ficar doente, para não cair nessa doença, para não ser contagiado pelo vírus de um fofoqueiro, é você manter uma vida oposta à leviandade, que seria uma vida de santidade. Santidade o que é? Vocês já sabem, mas eu tenho que repetir: oração, leitura bíblica e jejum. Não tem como ser crente sem fazer essas três coisas. Se você é um seguidor de Jesus, eu acho que você é, porque você está numa igreja na terça-feira à noite, não tem como seguir Jesus se você não faz essas três coisas. E por incrível que pareça, são as três coisas mais difíceis do mundo de fazer. É mais difícil do que virar um ovo na frigideira. É você orar, ler a Bíblia e jejuar. É mais difícil do que levantar 80 quilos no supino. É você orar, ler a Bíblia e jejuar. Você passa 3 horas aqui brincando. Só um episódio de uma série é 40 minutos, 1 hora. Um filme é quase 2 horas. Se você ir no Facebook, no TikTok, então você senta ali no sofá, quando vê, até dorme, o celular cai na cara. Quando vê já é meia-noite. Mas vai orar para ver, vai ler a Bíblia, vai jejuar. É a coisa mais difícil do mundo. E é nessa brincadeira que as igrejas estão abarrotadas de pessoas que estão na igreja, mas não estão em comunhão com Deus. Infelizmente. E aí elas são presas fáceis para um fofoqueiro. Porque é uma pessoa que está na igreja, mas ela é carnal, ela é leviana. Ela não é dirigida pelo Espírito, ela não está consagrada. Ela não está em jejum, em oração, em leitura bíblica. Todo o conteúdo que está na mente dela é de site, é de vídeo, é de internet, é de série, é de música, é tudo, menos a palavra de Deus. Esse HD, ele está cheio de informação que não é a palavra de Deus. Claro que quando vier a tentação, quando vier o pecado, que escudo, que espada, que conteúdo você vai ter para resistir ao pecado? Nenhum. É igual um corpo que não tem vitamina, que não tem nutriente, que não toma remédio. Se você não nutre a tua alma, se você não imuniza o teu espírito com oração, com leitura bíblica, com jejum, a hora que vier a tentação, a hora que um fofoqueiro encostar do teu lado, tu vai gostar. Se é a tua carne que está alimentada, você come tudo o que quer, você dorme a hora que quer, acorda a hora que quer, assiste tudo o que quer, gasta o teu dinheiro com o que você quer, anda com quem você quer, faz tudo o que quer. A tua carne está alimentada e o teu espírito desnutrido, passando fome. Outra coisa, se essas pessoas são ociosas, então o que eu tenho que fazer para eu não ser contagiado por um fofoqueiro? Eu tenho que me manter ocupado. Eu não posso dar tempo livre para Satanás me tentar. Eu tenho que me manter ocupado. Mantenha-se ocupado. Mas eu sou do lar, eu sou dona de casa, já estou aposentado, meu marido que trabalha, eu não trabalho, eu trabalho em casa, eu trabalho no celular. Não importa, mantenha-se ocupado. Quando não tiver nada para fazer, fique com a tua família. Quando não tiver nada para fazer, invente uma coisa para fazer. Vai bater uma massa de um bolo, vai dar uma geral lá no armário, vai lustrar as taças. Faça alguma coisa saudável, mas não fique ocioso. Ou gente para dar trabalho é gente desocupada. São as pessoas que mais dão trabalho e não fazem nada. Tu pede uma coisa para uma pessoa desocupada, vai dar 6 horas da tarde e ela não fez ainda. Agora tu pede para aquele outro lá que tem 2 trabalhos, que faz um monte de coisa, tu pede para ele fazer, ele faz aquilo e faz ainda mais do que tu pediu. Fofoqueiro é ocioso. Se você não quer ser contagiado por esse vírus, te ocupe-se, vá trabalhar, pegando esse gancho. Presta atenção, o mercado de trabalho mudou. Está aqui o Pedro, que é o nosso professor de empreendedorismo aqui. O mercado de trabalho mudou. Não existe mais estabilidade. Eu quero um concurso, eu quero um emprego com carteira assinada. Não existe mais estabilidade. Um dia você está empregado, um dia você está na rua.
Hoje nós temos que aprender a fazer de tudo, nós temos que fritar coxinha, tem que rodar de Uber, tem que dar aula, tem que cuidar de criança, tem que passear com o cachorro dos outros, você tem que fazer de tudo, você tem que trabalhar e fazer a roda girar, mano. Se você ficar nessa, ai, Belém está ruim de emprego, ai, porque eu não tenho capacitação, ai, porque eu tenho que me formar. Gente, vamos nos ocupar. Se você se ocupar, você não vai ter nem tempo para ficar doente. Outra coisa, primeiro, se eu quero lidar com uma pessoa fofoqueira, primeira coisa, santidade ao invés de leviandade. Segunda coisa, me ocupar. Eu não posso ficar ocioso, senão o ocioso vai encostar em mim. Outra coisa, encontre um jeito sutil de constranger o fofoqueiro. Na maciota, até com a sabedoria de Deus. Ah, mas isso não é errado, não. Encontre um jeito de constranger esse fofoqueiro. A hora que ele vier falar uma coisa lá de alguém, fale para ele, e você, mano? E tu, que eu já vi que tu também faz isso aí? Dê um jeito de constranger essa pessoa em amor, sem pecar, sem falar nada que seja pecaminoso. Quando vieram apedrejar uma mulher na frente de Jesus, não foi o que ele fez? Ele constrangeu todo mundo, ele disse, olha, quem de vocês não tem pecado, atire a primeira pedra. Foi um por um largando as pedras, ninguém ficou ali. Os fofoqueiros foram tudo embora. Eles tinham acabado de dar um flagrante, né? Trouxeram a fofoca logo na frente de Jesus. Ah, pegamos um flagrante, não sei o quê. Essa pessoa vai vir lá no teu muro, ela vai vir no teu WhatsApp. Ei, mana, tu já sabe a última, não sei o quê. A fulana está traindo o marido dela. Constrange essa pessoa. Eu disse, irmã, eu estou ocupado, eu não posso falar sobre isso agora. Pois é, vamos nos cuidar, porque amanhã pode ser nós. O apóstolo Paulo já disse, quem está em pé, cuide para que não caia. Constrange essa pessoa. Mana, tu está me contando essa fofoca, guria, eu estou ocupada, que vai fazer outra coisa. Constrange essa pessoa. Dê um recado sutil para ela, que você não quer participar dessa conversa. Você vai ver como a tua mente vai ficar mais sã. Tenha essa coragem de constranger o fofoqueiro. Se ele passar uma, duas vergonhas na tua mão, ele não vai mais te procurar para te contar fofoca. Ele vai achar o outro que ouve tudo que ele quer falar. E por último, se você não conseguir evitar de ouvir uma fofoca, foi inevitável. Você estava naquele almoço, estava naquela mesa, estava naquela conversa e soltaram uma fofoca lá sobre alguém que você nem sabia. Se você não tem como evitar de ouvir, você pode fazer uma coisa muito poderosa. Termine aquela fofoca em você. Não leve essa fofoca para frente. Termine aquela fofoca em você. Ore, dobre o teu joelho e diga, Espírito Santo, eu não quero ficar com isso na minha cabeça. Eu não quero falar sobre isso com ninguém. Eu quero lançar isso no mar do esquecimento. Apaga isso da minha memória. E o Espírito Santo faz. Termine essa fofoca em você. Porque como eu te falei, fofoca é uma avalanche, é uma bola de neve. Vem descendo em alta velocidade. Já viu, né? Nos filmes, nos vídeos. Vem descendo em alta velocidade. Quanto mais vai pegando neve ali, vai crescendo, crescendo, crescendo. E da feita que a gente ouve, a língua chega coça para contar para alguém. A gente chega em casa, a primeira pessoa que a gente quer contar. Quem é casado é para o marido, para a esposa, para os filhos, para quem mora contigo. Não faça isso. Seja o ponto final dessa fofoca. Se você não teve como evitar de ouvir, evite de levar para frente. Acabe com essa fofoca. Se você for uma pessoa menos fofoqueira, se você não andar com fofoqueiros, se você nunca fofocar, eu te garanto, não é frase de efeito, é resultado fisiológico. Os teus neurônios, eles vão produzir melhor. Você vai ter mais foco, mais concentração, você vai produzir mais. Você vai conseguir realizar mais os teus objetivos, as tuas metas do dia, tuas metas da semana. Você vai ser um profissional melhor nesse lugar onde você trabalha, você vai ser um vizinho melhor, você vai ser um parente, um familiar melhor e principalmente, você vai ser um crente melhor, você vai ser um filho de Deus melhor. Afasta-te das vãs conversações.
Não participe de vãs discussões, é o que a Bíblia nos diz, livro de Timóteo, livro de Tito, todos esses versículos nos orientam. E por fim, qual é a parte do nosso corpo que é usada na fofoca? Até parece que vocês não sabem. É a língua. A Bíblia fala que o poder da vida e da morte está na língua. Esse pequeno órgão pode incendiar o corpo inteiro. Toda vez que você ouvir uma fofoca, estiver perto de alguém fofoqueiro, que você pensar em fazer uma fofoca, lembre-se que nós responderemos por todas as nossas palavras. As palavras não são flechas que a gente lança e acabou. Não. As palavras são bumerangues. A gente lança e o bumerangue volta para nós. Por isso que está escrito em Mateus 7, não julgais para que não sejam julgados, com a mesma medida que julgares, também serás julgado. Cuidado, cuidado para Satanás não usar a tua língua em nome dele. Cuidado, porque a língua, ela vai adoecer todo o teu corpo, todo o teu corpo. E vou abrir um parênteses aqui, espero que você me entenda. Se você fizer uma fofoca a respeito de um servo de Deus, de uma filha de Deus, de um filho de Deus, você corre riscos ainda mais severos de receber uma condenação por conta disso. Quando Miriam se rebelou contra Moisés, quis fazer um motinho lá contra Moisés, imediatamente ela foi ferida com uma lepra. E isso é princípio bíblico. Às vezes nós estamos com uma doença que não tem nada a ver, lá na ponta do dedo, uma unha encravada, um furúnculo lá na bunda. Às vezes isso aí apareceu por causa de uma coisa que você disse sobre alguém, por causa de alguma fofoca que você fez sobre alguém. Aí você ora, você pensa, eu não fiz, eu não tinha razão de eu estar doente. De onde que isso apareceu? Existem enfermidades que são resultado de pecado. Eu já preguei sobre isso aqui várias vezes. Então às vezes a gente fofoca aqui e acha que essa palavra está indo para o vento, que não tem nada a ver. Eu conheço histórias e já vi com meus olhos, ninguém me contou, de pessoas que ficaram acamadas porque fofocaram, se rebelaram, levantaram um falso testemunho contra servos de Deus. E outra coisa, um outro parênteses, nunca participe de uma fofoca contra uma autoridade espiritual. O que é uma autoridade espiritual? Uma pessoa ungida por Deus para estar sobre nós, acima de nós. Pode ser um líder de célula, pode ser um supervisor, pode ser um pastor, mesmo que não seja o seu pastor, mesmo que seja o pastor lá da Assembleia de Deus, um pastor lá de Fortaleza, mas é um ungido de Deus, é uma autoridade espiritual. Mas ele adulterou, ele traiu a esposa dele, ele roubou dinheiro da igreja, ele foi preso, ela matou o marido dela. Não importa, pode ser um Saul, não foi Saul? Davi entrou dentro da tenda dele podendo matá-lo, mas não matou, por quê? Ai de mim de tocar no ungido de Deus. Romanos 8 está escrito, toda autoridade é instituída por Deus. Não, Romanos 13, toda autoridade é instituída por Deus, e quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. Então estou falando com os irmãos que são da igreja, com os crentes agora. Não fale de uma autoridade espiritual, não caia nesse erro, porque ele é severo, é gravíssimo. Mas ele errou, mas ele vai se ver com Deus, ele é ungido de Deus, como foi Davi que pecou, como foi Saul, como foram todas as autoridades da Bíblia que pecaram. Deus se resolveu com essas pessoas, não precisou ninguém ficar como juiz para tentar resolver a situação. Às vezes é uma situação de longe, lá do Rio de Janeiro, lá não sei de onde, e a gente comenta e fica se degladiando nas redes sociais e comentando e fofocando. Lembre do que eu estou te falando. Um dia eu vou embora dessa igreja e você vai lembrar do que eu te falei. Não fofoque, não blasfeme, não maldiz uma autoridade espiritual. Vamos brincar de vida, cada um cuidar da sua.
Você não tem que estar por aí falando do diácono da igreja, do pastor da igreja, do líder da célula, do supervisor. É 2 pecados que você vai cometer numa hora só: é a fofoca e é rebelar-se contra uma autoridade espiritual. O melhor mesmo é você fingir que é mudo, que é surdo, que é cego. Faça o teu trabalho, faça o teu ministério aqui na igreja e deixe essas conversas. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Você está gostando dessa série? Tem alguém que está desde o primeiro dia, desde o dia que eu falei do invejoso? Que bom, que maravilha. Eu confesso, gente, que desde que eu comecei, na verdade, eu tenho tido muitos feedbacks de muitas pessoas, né? E muitas pessoas com feedback positivo, na verdade. Mas eu confesso para vocês que é bastante delicado. Toda vez que eu venho aqui falar para vocês sobre alguma coisa, eu venho com bastante temor, com bastante tremor, penso, oro, né? Eu já projetei isso há 1 ano, antes da pandemia, eu já tinha pensado em fazer essa série. Então, eu espero que você tenha inteligência, maturidade, para filtrar, para absorver, para entender tudo que eu tenho falado aqui. Às vezes parece que não é muito sobre a Bíblia. Nossa, está falando tanto sobre psicologia, cabeça, relacionamento. Por que no culto não está falando sobre Bíblia, sobre cura, sobre... Mas tudo isso tem a ver. Quanto mais a gente conhece, mais liberto a gente fica. É o que está escrito em João 8,32, né? Conhecereis a verdade vos libertará. E o nosso culto é um culto racional. Eu não estou aqui para deixar vocês num estado de êxtase, de transe, né? Para hipnotizar vocês ficarem tudo aqui. Não, nós estamos aqui tendo uma conversa franca sobre a nossa vida e sobre como nós temos que gerenciar a nossa vida. Vocês também sabem que eu não sou um pregador de estar aqui berrando, não movimento muito, eu tenho uma voz mais calma, mais tranquila, mas eu acredito que Deus se manifesta também nessa brisa suave, né? Não precisa ter aquela gritaria. Tem a hora que a gente quer gritar, né? Quer endoidar, é bom também, mas na hora da palavra eu acho que a gente tem que estar realmente comendo, se alimentando, absorvendo, refletindo sobre aquilo. E eu me alegro muito porque essa igreja é uma igreja inteligente. É uma igreja que a gente vê que absorve, que responde, que entende o que o pregador está falando. Eu particularmente tenho sido muito edificado por essa série, né? A primeira pessoa que já aprende, que já é confrontado, sou eu mesmo, né? E depois quando eu compartilho com vocês, eu estou ouvindo de novo o que eu estou falando, e às vezes eu estou falando aqui, estou pensando, meu Deus, até eu acho que eu estou fazendo isso. Mas eu também preciso ser perdoado, curado, transformado, né? E nós estamos todos nesse caminho, amém? Vamos orar, fica de pé. Glória a Deus.